Então tava no meio. Cara, já são 17 anos. De formado, já são 9 anos e meio. Então, calma lá também, né? Não sou tão cru assim, né? Já tenho uma experiência, né? E atender vocês, atender essas empresas, poxa, dá um respaldo. Dá um respaldo pra gente. Né? Não, quando a gente se coloca como advogado, né? Eu me coloco a conversar lá com o Lázaro. Pô, peraí, o Lázaro é gerente da FUBRA, uma empresa que trabalha na região sul inteira, não tô, né? Então isso te bota num patamar acima, te dá experiência, te dá cancha, né? Desculpa atrapalhar, rapaziada. Esse aqui... Fazer o quê? Já atrapalhou? Esse aqui você vai deixar aqui pra fala mesmo? Não tem problema, mas deixar. Era só pra saber que você podia colocar do lado caso quisesse. A ideia é porque nós vamos falar de números, né? E daí, né? Eu aprendi na vida que tem coisa que a gente não precisa decorar, né? Então, Tá certo, ué. tá na folha. Então Tá na não tem que folha. usar eles. Não, beleza. Era só pra deixar você mais tranquilo aí, tá? Pode ficar à Mas vontade. se atrapalhar, nós podemos... Não atrapalha, fica até mais bonita a mesa cheia. Ah, então tá bom. E Lázaro, pode contar então um pouquinho aqui, né, dessas, né, o que é isso aqui, né, como que funciona? Depois que eu, né, quando eu saí do escritório, né, tive um insight aí, tive uma ideia, né, de fazer um podcast para falar sobre o agronegócio, mas de uma forma um pouquinho diferente. Cara, eu venho de Curitiba, né, morei lá em Curitiba a vida inteira e depois faz 10 anos que eu tô aqui para Irati. E aí que eu dei de cara com o verdadeiro agronegócio. Não aquele negócio que mostra na TV, né? Onde é só aquele cara que é um grande latifundiário, tem 10 colheitadeiras e está destruindo a Amazônia. É isso aí. Essa é a visão que tem lá. Eu vim aqui, não, cara, é um negócio de gente trabalhadora, gente que se ferra como qualquer trabalhador, né? E de várias formas, né? Vai cair, João. Eu vi. Sim, sentiu na cabeça, inclusive. E a ideia, então, que eu tenho aqui do podcast é tratar de assuntos técnicos e de assuntos culturais. Porque eu entendo, cara, que há uma cultura que está ligada ao agronegócio. Sei lá, mais ou menos da Serra do Mar para cá, né? Cara, você tá lá assistindo o Esquenta lá da Regina Casé, daí tem lá uma mulatona dançando samba, 3, 4 pagodeiros, 5 funkeiros, manita. E ela fala, isso é Brasil. Tá, talvez Brasil, mas tem mais, né? Tem muito mais do que isso, né? E a cultura ela acaba andando meio próxima, assim, da questão do agronegócio, né? Que é mais pro interior, que, cara, a música é diferente, os costumes são diferentes, a alimentação é diferente, tem muita coisa diferente. Depois eu andei estudando, um dia eu posso até te contar aí as coisas que eu andei estudando sobre isso, mas a ideia é tratar de questões técnicas e questões culturais. A ideia também daí, né, no nosso papo aqui, claro, eu quero entender da cultura fumageira, né, da cultura de como funciona lá desde o plantio, o cuidado, a colheita, a comercialização, como que é o mercado disso. Vamos passar para a gente falar da FUBRA também, como que a FUBRA trabalha ajudando esses fumicultores. E algumas questões relacionadas... Bom, o papo vai fluindo assim no meio do caminho, né? Eu trabalhei muito tempo fazendo audiência para a Copel, das estufas de fumo que caía a luz, sabe? Então, tem um enredo nisso. Não, tem muita coisa que dá para falar. O que eu trouxe aqui para nós, só para nós fazer um contexto, tá? Eu acho que seria legal até nós começar pela FUBRA. Tá. Porque a FUBRA ela tem conotação direta, apesar de que a parte comercial, daí é bom a gente explicar isso depois também, né? Que a parte comercial ela é vamos dizer assim, é uma empresa à parte da associação, mas a essência da FUBRA é o tabaco. Sim. Né, que é o seu Harry Werner, que iniciou juntamente com o grupo de produtores e criou a FUBRA, que é a Associação dos Produtores do Brasil. Daí eu conto um pouquinho da história, o porquê, e daí... porque a essência se nasceu justamente por isso, por ter falta de incentivo, não ter uma cultura que não era organizada, não tinha um incentivo político em relação a isso, não tinha um seguro agrícola, como até hoje não tem, né, somente esse, seguro mútuo, e essa necessidade de ter uma organização que né, trabalhasse em prol dos produtores. Né? Então, mais ou menos nesse sentido. E aí a gente vai entrando daí para... Daí tem que falar que esse seguro não é um seguro, é um mútuo. Porque senão os caras pegam cortes aqui e botam nas ações que a gente diz que não é seguro lá. Vou usar de prova. Justamente. Mas acho... o mutualismo, a gente usa muito essa palavra, mutualismo. A gente usa muita palavra, tiramos um pouquinho o fumo, né, do vocabulário, trabalhamos tabaco para, tipo, né, ser um... Mas não tem problema, tá? Tu vai
Tu vai me conduzindo e eu vou também costurando e vou te falando. Então vamos fazer o seguinte, assim, a gente começa, eu peço pra você se apresentar, contar um pouquinho da tua história, como é que você caiu lá na FUBRA, onde é que chegou. E aí como você vai falar, chegou na FUBRA, a gente entra na FUBRA. Vamos destrinchando a FUBRA e daí a gente vai pro caminho da cultura mesmo do... E daí aí nós podemos entrar também, né, tu vai me perguntando as curiosidades ali, tipo, como que é o plantio e aquela coisa toda. E aí depois aqui eu tenho assim, só pra tu entender, pra depois a gente pensar. Nós temos aqui, eu tenho dados então, tipo, da fumicultura aqui da nossa região, que pega, que a gente chama micro-região de Imbituva, daí pega essa região ao entorno de Irati-Imbituva, pega até São João do Triunfo aqui, Inácio Martins. Pode prosseguir. Ah? Pode prosseguir. Posso ir? John, não fechou. Vai, né, então que eu tenho total de produtores, eu tenho quantidade de estufas, não é tão importante, mas tem a área plantada, né, em hectares da região. E aí eu tenho os dados também do Brasil como um todo. Porque nós temos tabaco no sul e tem tabaco na região da Bahia. Que é só que lá a gente não atua. Então a FUBRA atua no sul. Mas aí tem também a mesma coisa. Famílias produtoras do Brasil, tem famílias... área plantada do Brasil, tem a produção brasileira. Daí aqui, né, eu tenho separado também, que é dessa última safra, né? Então a gente preço médio pago, essas coisas assim. Só não entra muito em classe, porque é uma coisa que... eu vou querer saber das bacheiras, Não, isso sim, mas que eu tô muito já enferrujado. Então, meus pais, eu nasci, meu pai é fumicultor, era fumicultor. Então pare de contar que você vai contar na câmera agora. John, eu acho que a gente começa aqui com o Conectagro, e daí quando o Lázaro for, a gente entrar no assunto da FUBRA, aí você troca pra cá. Tá bom? Pode ser? Pode, claro. Câmera, fique de olho nessa câmera só porque ela tá com bem pouquinho de bateria. Não sei se vai durar muito. Não vai ser inteiro, vai ser a corte. Tá. Aí até, ó, interessante, ó, Câmera. Daí a gente vai falar aqui bastante coisa da FUBRA. Depois dá pra gente combinar com vocês. A gente teve aqui, por exemplo, com o João Paulo lá, que é vendedor da John Deere. O pessoal da Cleonice também, né? Danila. Aí a gente vê algum corte que fique legal, assim, que fale bem bastante da empresa, e daí a gente combina com o marketing, de repente com o marketing de vocês, e a gente faz a postagem em collab, que daí vai pros dois, usa pros dois Instagram, mas isso daí a Cami, que é a nossa social media, combina lá, depois você passa um contato de alguém lá, eles se combinam. Perfeito. Beleza, só estamos acertando vocês aqui no curso, e aí está ok, rapaziada. Muito bem. Se eu começar a me mexer demais, ficar meio ruim, vocês me avisam, tá? Porque eu tenho um problema... Mais do que eu bato nessa mesa e berro. Cara, pior que você bate na mesa, né? Aqui, ó, pior que o Arthur fazendo barulho, assim, tem... Derrubando coisa. Não, eu tenho um problema de ficar assim, ó, me arrojando e batendo. Mas é bom que daí tem movimento. Não, estático não dá. Tanto que lá em casa, chegou o ponto de fomos trocar o sofá da casa, eu mandei fazer 2 individual, porque... Não, é sério. Não dá. Eu não tenho sossego, cara. Você tá olhar um filme, eu sento e mudo E gira, pra cair, cansa, bota o braço e vira. E a mulher quase não briga. Não, porque eu sou muito sucesso, porque depois a gente tá. Prefiro pegar o trânsito. Rapaziada, prontos? Prontos. Então vamos lá. Faz horas. Estamos Como é que tu ligado. vai falando aqui, A lá? câmera aqui, a principal é sempre essa essa aqui, mas nós estamos com essa aqui também pegando só você. Então, tanto faz, se você olhar aqui ou olhar ali. Ah, tá. Ou olhar pra mim também, não tem problema. Não, é só pra... Mas a principal é essa. A única coisa assim, é que é o seguinte, sempre quando você for falar, é direcional, tá? Pra não captar o som de lá. Então tenta, tipo, você pode estar atrás ou perto, aqui não precisa falar bem perto dele, mas sempre na direção do microfone, aqui, tá? tá. E se for ficar mais ou menos assim, tipo, deixa ele assim. Só, tipo, não bate na bundinha dele, caso for não dá, você pode puxar aqui e fazer aqui só na bundinha dele, daí que você tenta não mexer, tá? No caso é aqui. Não tem problema. Que bom que você explicou onde é a bundinha. A bundinha dele, que no caso é. Foi uma explicação interessante isso aí. Bater na bundinha. Lázaro. Certo, rapazes? Vamos lá, então. Conectagro, episódio 11. Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conectagro. Que bom que a minha produção já falou que é o episódio 11, porque eu já tinha perdido as contas de qual é. E hoje a gente vai tratar da fumicultura, da cultura do tabaco. Eu acredito que já faz um bom tempo aí que existe uma cultura antitabagista que vem sendo emplacada cada vez mais.
E eu acho que, sei lá, cada um faz o que quer da vida. Então eu sou bem contrário a isso. Eu sou contrário, inclusive, às pessoas que reclamam muito do cigarro. Eu não. Ou de qualquer uso, né, que tem do fumo, charuto, etc. Porque eu não abro mão da companhia das pessoas por conta do fumo ou não fumo. Eu prefiro a companhia das pessoas mesmo. Então, é uma cultura que vem cada vez sendo mais implacável no Brasil, mas talvez não se tenha ideia da quantidade de pessoas que dependem e que vivem, da quantidade de gerações que dependem e vivem e viveram da cultura do fumo. Então, para isso, dentro do hall de amigos meus, eu não tinha nenhuma pessoa melhor para falar sobre esse assunto que não o Lázaro, que é gerente de filiais da FUBRA. E eu já vou parar de apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo conte um pouquinho da sua história, como é que o Lázaro veio cair aqui. Lázaro, bem-vindo. Olá, Arturo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né, do Conecta Agro. Bom, como se falou, meu nome é Lázaro, eu venho do Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Trabalho filho de fumicultor, né? Então tenho um pouco de conhecimento dentro dessa área e a gente, né, se criou dentro dessa cultura. Meus pais trabalharam dentro dessa cultura para dar, inclusive, meus estudos, né? Como eu falei, venho do Rio Grande do Sul, sou formado técnico agrícola, comecei a minha carreira dentro da FUBRA praticamente, um pouquinho antes da FUBRA trabalhei em supermercado, mas a minha história toda praticamente dentro da FUBRA, já fazem quase 18 anos que eu trabalho. Passei por vários setores, né, dentro da empresa, um deles é a associação, né, que é a parte do seguro mútuo, então é a essência da nossa empresa. E atualmente, né, estou aí como gerente das filiais de Imbituva e Irati, né, o qual eu passei por um processo seletivo lá em 2014 e inicialmente fui parar então em Imbituva, né? Então na época, quando a gente fez o processo seletivo, né, abriu uma vaga, o colega que estava na frente dessa filial acabou saindo e eu acabei assumindo então a filial da Imbituva. Na metrópole Imbituva, diga-se passagem, capital né? das malhas, né? Então, em 2014, né, ingressei em outubro de 2014 na filial de Imbituva, onde a gente iniciou o nosso trabalho, né? E daí, posteriormente, em 2018, né, eu vim também assumir a filial de Irati, fazendo a gestão da parte comercial. Então, a minha carreira então inicia dentro da associação e posteriormente, então, até pelo meu técnico agrícola, então eu começo, né, trabalhando na parte comercial também como técnico agrícola lá na filial de Cachoeira do Sul, né, uma cidade vizinha da minha família. E quando, né, depois de formado, eu acabei indo morar lá, a 30 quilômetros, é como se fosse daqui de Irati para Imbituva, né, pertinho. E então, em 2005, eu inicio lá na filial de Cachoeira. E aí, em meados de 2012, então, passo para a parte técnica, né, atendendo, então, a parte comercial da região, com soja, milho, trigo, arroz, né, tem uma região muito forte de arroz também. E, indiretamente, o tabaco. Por que indiretamente o tabaco? Porque a parte da assistência, né, depois a gente pode entrar mais nesse assunto, ela é feita pelas fumageiras, né? Então, a FUBRA tem o seguro mútuo, né, a mutualidade, que presta esse serviço em função de fazer a avaliação, né, inscrever as lavouras para possíveis danos, né, por granizo. Então, posteriormente, eu passo para essa parte técnica. E aí, no processo de mudança, de seleção, eu passo para a gerência e venho fazer a parte comercial. Bom, já que você entrou no assunto aí, contou tua história profissional e falou o nome da FUBRA, fala o que é a FUBRA, da onde surgiu, por que surgiu a Associação dos Fumicultores do Brasil? Bom, Arthur, a Associação dos Fumicultores do Brasil, ela inicia de um grupo de produtores, em 1955. 21 de março 55? de 55. 67 anos. 68 anos. 68 anos. Então, essa cultura, né, como você falou na introdução, ela é tão banizada, né, ela é muito massacrada, né, por pessoas que não conhecem, né. E naquela época, e desde aquela época, os incentivos para essa cultura sempre foram muito precários. E aí, um grupo de produtores, né, encabeçado pelo o seu Harry Werner, que é falecido já, mas é pai do atual presidente, né, que inclusive encerra a gestão dele agora no mês de julho, né,
Mas ele, juntamente com um grupo de agricultores, então, se reúnem para formar uma associação. Pela falta de incentivo, pela falta de existir algum outro sindicato ou qualquer outro tipo de associação que prestasse um serviço aos fumicultores. Justamente. E também que pudesse unir mais os agricultores dessa cultura, né, do tabaco, e assim também, Arthur, ter um seguro agrícola, né, algo que pudesse indenizá-los, né, quando tivesse um prejuízo de granizo. Porque hoje, uma das maiores frustrações da cultura do tabaco é o granizo. Né? Porque ele é um fator climático que não tem controle, tu não sabe quando, como e aonde. A gente sabe que em algum lugar vai ter esse intempérie. E aí o produtor, né, chegava lá, por exemplo, como até hoje acontece, né, o produtor lá com a safra pronta, e dá um granizo e ele não tinha mais como, né, ter a sua rentabilidade. E veja se eu entendo mais ou menos aí. A colheita do fumo, ela sempre se dá ali pelo menos aqui na nossa região, pelo fim de janeiro, mais ou menos, né? Ela já inicia em dezembro. Dependendo das áreas, ela já inicia em dezembro, mas ela intensifica em janeiro. Tá. Né? Então, que é justamente a época que mais tem granizo, né? Justamente. E aí, esse grupo de produtores se reúne, né? Discutem e formam uma associação, que inicialmente foi chamada de Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Rio Grande do Sul, porque era regional, então ele se criou lá. Porém, nos próximos anos, ali, em torno de 5, 6 anos depois, né, como aqui no Sul, até o estado do Paraná, se plantava e se planta tabaco, né, os produtores buscaram a associação para se integralizar. E aí, então, muda-se o nome, né, para a FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil. E integraliza, então, os estados do Sul também a participar dessa associação. Então, o que é a associação, né? Hoje a associação ela tem um mutualismo, né? Então, que deixamos bem claro aqui que não é um seguro agrícola, e sim é um seguro mútuo, né? Que tem o slogan um por todos e todos por um, onde os produtores, então, inscrevem a sua lavoura de tabaco para que tenha esse auxílio, né, caso venha dar granizo nessa lavoura. Até para eu falar, né, talvez alguma coisa um pouco mais de forma legal, uma seguradora que faz um seguro, e pode ser através de banco, etc., ela é uma empresa que ela presta um serviço exclusivo de seguro. Você paga X, se por um acaso acontecer lá o sinistro, paga-se. O mútuo, ele é diferente. Um grupo de pessoas se une e fala, turma, vamos se ajudar. Cada um paga um pouquinho aqui, e se beleza, a minha não acontecer nada, não aconteceu. Mas se acontecer na do meu vizinho, esse fundo serve pra gente ajudar o vizinho. Então, não se trata de um seguro. Trata-se de uma ajuda mútua, chamamos de mútua aí, então, isso, né? Aí. Entre que aí usa-se a associação apenas como forma organizacional disso, né? Perfeito. Essa é a essência, tá? Então, a partir desse momento, se constrói, então, né, em 21 de março, se institui, então, a Associação dos Plantadores de Fumo em Folha do Rio Grande do Sul, e posteriormente, em torno de 6 anos depois, né, muda-se então para a Associação dos Fumicultores do Brasil. Né? E aí, a partir desse momento, começa então uma história, digamos assim, né, de 68 anos, que é a FUBRA. Nessa história se integraliza então também a parte do auxílio a danos à estufa, né? Então, também, como havia muita queima de estufa, né? Então a associação também implementa esse auxílio, e friso de novo aqui, é um auxílio, não é um seguro, porque o que acontece? Por mais que tenha esse auxílio, não é a mesma quantidade de valores que fosse para o produtor secar sua estufa, classificar e vender. Então ele é um auxílio. E esse auxílio ele é pago imediatamente. Então houve o dano lá, o produtor que tenha o seguro mútuo, ele vai lá, aciona o avaliador. Apresenta a folha amarela, né? Apresenta a folha amarela, né? E o nosso avaliador vai lá, avalia os prejuízos, né? Ora prejuízos totais, ora parciais, dependendo de como foi a queima dessa estufa. E no outro dia já é liberado o dinheiro também para que ele possa reconstruir a sua estufa e dar seguimento na sua safra. Assim como também foi integralizado o auxílio, no caso, para falecimento. Tá? Então, o auxílio funeral.
também não é um seguro de vida. Então ele é auxílio funeral. Por quê? Porque muitas vezes, né, acontece um imprevisto, né, se perde um ente querido dentro da família, muitas vezes, né, pode ser até o pai, a mãe, enfim. E a gente sabe, né, Arthur, quão difícil é hoje fazer um funeral, né? Sim. Então, hoje o associado também tem esse auxílio, esse benefício que é o auxílio funeral. Então, vindo falecer uma pessoa que esteja inscrita dentro da... E isso é muito importante, só pode ter esse auxílio quem é associado, quem é produtor de tabaco. Então, por exemplo, eu não sou produtor de tabaco, nem você. Nós não conseguimos fazer isso. Uhum. Nós não conseguimos chegar na FUBRA e fazer um auxílio federal. Ele é exclusivamente para produtor de tabaco. Uhum. E aí, então, também, mesma coisa. Ele apresenta lá o atestado de óbito e no dia seguinte, ou até mesmo na hora já, né? Muitas vezes as pessoas avisam, né? Então, e ele já também recebe esse valor para que possa dar... fazer os pagamentos, enfim. Não, e pegou de surpresa, e aí às vezes até pode coincidir um ano que o fumo não foi bom, que então financeiramente a família não estava preparada para isso, e é para esse momento, né? Para um momento difícil que a família do fumicultor passa. Então, e aí nesse processo, né, Arthur, se a FUBRA então ela começa, ela cria um setor de fomento dentro da associação. Por quê? Para que algumas pessoas que trabalhavam, né, técnicos, enfim, pudessem trabalhar e fomentar esse produtor de tabaco a diversificar a sua propriedade. Uhum. Então, você vê que desde 55, desde o início da essência da atividade da FUBRA, já se trabalha a diversificação. Uhum. Já se fomenta isso dentro dos produtores. Aonde que muitas vezes, né, como você falou, né, a mídia nos traz uma situação que é uma monocultura, que as pessoas só fazem isso, e não é uma verdade. Uhum. A grande maioria dos produtores, na sua propriedade, tem a sua subsistência. Planta o seu tabaco, planta sua mandioca, tem um porquinho, tem um gasto também, né? Tem, né, como a gente brinca, mesmo que se fosse erradicada a cultura do tabaco, as pessoas poderiam sobreviver. Uhum. Mas o quanto que isso gera de renda, né, dentro dessas propriedades, né? Então, esse setor de fomento trabalha nesse segmento, né, lá na década de 60, 70, né? E aí se começa a reestruturar, uma estruturação dentro da FUBRA, aonde que em 93, então, se abre a empresa, digamos assim. Uhum. Porque aí já começa a ter dentro também dessas filiais, né? Já se começa a abrir filiais, né? Passar desses anos. E uma coisa interessante, Arthur, que a primeira filial da FUBRA foi inaugurada em Rio Negro, no estado do Paraná. Uhum. Então saiu lá do Rio Grande do Sul, a primeira filial foi em Rio Negro, porque justamente para que pudesse dar um suporte para esses agricultores aqui, esses produtores aqui da nossa região. Uhum. E aí, então... se abre a FUBRA. Fica a Associação dos Fumicultores do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos, que ela trabalha, ela tem em prol, né, do produtor de tabaco, defende a classe, briga juntamente com os produtores, juntamente com as federações, e depois eu quero fazer uma ressalva também dentro desse assunto. E daí se cria, então, a Agrocomercial FUBRA, que é uma empresa, como diz o CNPJ, né, que paga todos os seus impostos muito corretamente. Eu brinco assim que é uma empresa muito séria, que busca fazer tudo como tem que ser. Sai muito caro isso, né? Uhum. A gente sabe que o quão sai caro hoje trabalhar certo no Brasil, mas é uma empresa que faz tudo como tem que ser feito, né? O que é direito da empresa, direito da empresa, o que é do colaborador, o que é do colaborador, o que é do produtor, é do produtor. Então é uma transparência dentro desse trabalho. Então em 93 se abre. Então se cria a Agrocomercial FUBRA. Então hoje nós temos duas empresas. A associação que cuida e segue com esse propósito junto ao produtor de tabaco, com o seguro mútuo, né, com mutualismo, e a parte comercial que então tem a linha de varejo, né, e também a parte do segmento agrícola. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva nessa questão do segmento agrícola, porque nós, da FUBRA, não prestamos ou não fomentamos a assistência técnica para os produtores de tabaco. Uhum.
porque esse é um papel das fumageiras, né? Por causa do sistema integrado. Uhum. Então, as fumageiras que prestam esse trabalho de assistência e tudo mais. Obviamente, com um profissional que fez um juramento igual você, técnico ou agrônomo, numa necessidade... Ser intimado a comparecer, se vai obriga, prestar né? o trabalho, né? Uhum. Porque eu sempre brinco assim, né? O bom profissional que fez um juramento, numa necessidade do produtor, ele vai prestar os seus conhecimentos para que Uhum. não deixe esse agricultor na mão. Uhum. Mas não é o nosso foco principal. Uhum. Então, hoje, comercialmente, nós trabalhamos nas culturas da soja, feijão, milho, trigo, né? Uhum. E aí nos outros estados, arroz, cebola, enfim, a gente tem 28, 29 filiais no sul do Brasil, né? E, Lázaro, você falou agora, né? As empresas fumageiras, então, pra gente explicar pra quem tá assistindo, uma Souza Cruz, por exemplo, assim, né? Isso, né? Universal Leaf Tabaco, Universal, CTA, Prêmio, enfim, né? Exatamente, que são as empresas, então, que vão comprar esse fumo e que vão processá-lo, vender e etc. Essas empresas é que vão prestar, né, fazer a prestação técnica lá, diretamente na lavoura do produtor. Isso. E você falou que eles trabalham em sistema integrado com essas fumageiras? Isso, porque hoje a fumageira, ela tem, né, as empresas, ela tem essa, como se fosse um compromisso, né? Então, o produtor, ele faz ele faz uma projeção, né, de produção junto com a fumageira, e essa fumageira, então, ela se compromete a fazer a compra desse produtor. Obviamente que, como em todos os segmentos, não é tudo às mil maravilhas. Claro. Mas a intenção e o propósito é esse. E se pensando em relação a sistema integrado, é uma coisa que funciona. Sim. Né? Em momentos existem as discussões, as divergências entre negociações, e aí isso a FUBRA também está à frente, né? Onde que muitas vezes encabeça essas discussões, mas é a fumageira que faz e presta esse trabalho. Então, desde do fornecimento de insumos, da assistência com os orientadores, né, que as empresas têm, que visitam os agricultores, que prestam assistência aos produtores, né, e também depois na comercialização desse tabaco. A nossa região aqui, ela funciona muito bem. O produtor, ele é muito, digamos assim, fidelizado à empresa, né? E isso faz com que dê uma segurança também de compra desse produto. Até porque o mercado, ele não é tão aberto do tabaco, né? Então, hoje você tem, né? Tu tens as opções de venda desse tabaco, mas são para as fumageiras. Você não tem outro comércio, né, para isso, né? Então, o que acontece muito, né? Quando tem uma necessidade, daí é a lei da oferta e procura, né? Quando tem a falta, tu tem mais opções de venda. Quando tem uma estabilidade ou sobras, né? Aí também a empresa se compromete, obviamente, com um rigor um pouco maior, enfim, né? Sim. Mas elas, nesse sistema integrado, elas se comprometem em comprar a produtividades estimadas. Mas a produtora ainda é independente ou não? Você acha que é 100% integrado? Assim? Existe. Assim, 100% independente é muito pouco. Mas existem produtores que fazem apenas os cadastros, que a gente chama, né? Ele vai lá, ele faz um cadastro lá na determinada empresa, e aí depois ele vende ou não, né? Aí vai depender muito da negociação dele. Né? Mas é uma parcela pequena. E a FUBRA, como associação dos fumicultores, ela faz o serviço de lá, né? Quando tem alguma questão mais ríspida ali entre essas fumageiras, ela representa o fumicultor, ela defende seus direitos, ela também trabalha de forma ativa, não só reativa quanto aos seus associados? Sim. E aí entra um ponto muito importante de falar, né? Hoje a FUBRA, ela encabeça, né? Eu brinco assim, é a que mais apanha, né? Entre é linha de frente, né? É a linha de frente, né? Então hoje a FUBRA, ela não tem um poder, né? Porque tudo é negociação, você está negociando com multinacionais, né? Mas hoje todas as informações, eu vou te dizer assim que 99% das informações que você encontrar de produção, área plantada, produtividade, custo de produção, são informações, seja elas buscadas na internet, onde você quiser, o próprio IBGE, são informações geradas pela FUBRA. Então hoje o nosso corpo técnico da parte da associação faz todos os levantamentos de custo de produção,
de produtividade, de famílias produtoras, áreas plantadas, enfim, todas essas informações elas são geradas pela equipe da FUBRA. Muitas vezes, e agora recentemente, as próprias fumageiras também participam, né? Não somente as fumageiras, mas os sindicatos de trabalhadores participam, são convidados a participar, né? Obviamente que não são obrigados, né? São convidados. Você participa desse trabalho de fazer esse levantamento, que é o que dá a base e sustentação para a negociação do preço. Você sabe que eu tenho um entendimento, assim, até numa questão, vamos dizer assim, até politicamente falando, eu acredito que um líder, um prefeito, um governador, seja lá o que for, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer de quem ele está falando. É esse tipo de levantamento. É você buscar os números para você saber exatamente quem você está representando, né? Porque não só uma forma assim, né? Eu falo que é uma forma humana, ou da turma de humanas, de ver as coisas em que, eu sinto, eu acho, eu tenho um feeling de que é isso. Não, uma forma exata de quem eu estou falando, quantos anos tem, aonde produz, quanto produz, né? Tudo isso. E aproveita então, você me fala um pouco desses números aí que a FUBRA levantou. Pegando esse gancho, né, eu acho que assim, hoje a gente precisa estar baseado em dados, né? Então, falando um pouquinho ali sobre essa questão, né? Então, muitas vezes quando se vai fazer uma negociação junto às fumageiras, né, a FUBRA encabeça, normalmente as negociações elas acontecem lá, inclusive no prédio da FUBRA, né? Porque nossa matriz é em Santa Cruz do Sul, e onde é o berço também das fumageiras, né? E lá, então, se faz as rodadas de negociação do preço do tabaco. E aí, em cima dessa negociação, as federações, né, de todos os estados, né, são convidadas e participam dessas rodadas. Ou seja, não é tão somente a FUBRA que tem o poder, ou poder não, que vai negociar isso com a fumageira. Então, todas essas entidades representativas dos fumicultores, elas participam. Então, as federações como FETAESC, que é aqui, acho que é FETRAF também, se eu não me engano, que é do estado do Paraná. Aí tem Santa Catarina também tem a federação dela, no Rio Grande do Sul é FETAG. Essas federações, então, elas participam dessas negociações, mas as informações, elas são levantadas pelo nosso time da FUBRA. Então, assim, nós temos a nossa equipe, nós temos os colegas lá na matriz que compilam esses dados, né? Dados estatísticos, né? Temos o colega o Denner, que é, inclusive, formado nessa área, né? Então, eu tenho um respaldo também de alguém que estudou isso, juntamente com o Alexandre, toda a equipe, né, da mutualidade, aonde que faz esses levantamentos. Então, para te ter uma ideia, assim, ó, falando, vamos olhar primeiro, né, em relação ao Brasil, né? Hoje, a fumicultura brasileira, ela tem, estimado, né, um número muito próximo, né? São números bem reais, em mais de 138 mil famílias produtoras de tabaco. Então, se são 138 mil famílias, você faz pelo menos vezes 4. De número de pessoas que dependem exclusivamente da cultura do tabaco. Então, esse é um número, né? E eu não sei fazer 138 vezes 4, por isso que eu não vou complementar a informação. Né? Mas é isso. Depois alguém soma aí, né? 138 vezes 4. Não, vamos continuando. Tem que ser falar de cabeça, produção. Chega de 138 vezes 4 é 400. Não, se não... Vamos fazer de quanto que é. Vamos fazer de quanto que é. Mas são mais de 138 mil famílias que dependem dessa cultura. E o importante é dizer assim, né, que hoje, por mais que se bate, muitas vezes o governo critica, né, nós temos um slogan agora, né, da OMS, né, que nós não devemos produzir fumo e sim, não devemos produzir tabaco e sim comida, né? Então, assim, só que essas famílias dependem dessa renda para se alimentar, para se vestir, para dar estudo para os seus filhos, enfim, porque são pequenas propriedades, são módulos pequenos. Então, assim, é de extrema importância. A gente está falando de 138 mil famílias. Sim. É muita gente.
A gente tem aí uma área estimada, né, em hectares, né, de 284 mil hectares que produzem o tabaco no Brasil. E essas áreas, Arthur, a gente está falando de áreas muito pequenas. Sim. De módulos de 5, 6, 7 hectares ou menos. Nós temos regiões que trabalham com 2, 3 hectares. O meu pai produziu tabaco a vida inteira em cima de 2,5 hectares. Depois, até se você tiver essa informação, né? Mas eu acredito que o produtor de tabaco é sempre um pequeno produtor, né? Você não vai achar grandes extensões de tabaco. Talvez até ache, mas eu acho que é a minoria da minoria, né? Essas grandes extensões de tabaco. Né? A minoria. Hoje, assim, aqui no estado do Paraná e o litoral catarinense, até se tem algumas áreas com plantios, né, de áreas maiores. Mas aí a gente está falando aí de 10, 12 hectares... 15 hectares. Que daí você vai comparar com quem está plantando soja, não tem comparação, né? Então, são áreas, e são poucas áreas. Por exemplo, aqui no nosso estado, a gente contabiliza isso por 1.000 pés, né? Então, para a gente ter uma ideia. Então, na sua grande maioria, hoje, os produtores, na média, eles produzem eles plantam em torno de 60, 70, 80 mil pés de tabaco. E aí destoa, por exemplo, a gente tem áreas aqui que os produtores plantam 300, 400, 500... No auge da fumicultura, ali em meados de 2008, 2007, quando a gente teve um auge da fumicultura, a gente tinha produtores, inclusive aqui na região, que plantavam mais de 1 milhão de pés. Então, eram grandes produtores. E aí, por si só, né, a cultura vem diminuindo. Então, muitas vezes assim, a erradicação tá acabando que está se concentrando mais isso, e principalmente naquelas localidades que são pequenas áreas, que é agricultura familiar. Tá? E veja se esse meu raciocínio está certo, se não tiver também você me corrija. Se a gente está falando do produtor de tabaco, estamos falando de um pequeno produtor que produz numa área pequena. Se eventualmente ele deixar de produzir o tabaco, outra cultura que ele vai conseguir colocar ali nesta pequena área... Talvez, que ele não tem familiaridade com outra cultura. Então, o vô plantava fumo, o vô, o pai, ele, então ele só tem familiaridade mesmo com a plantação do tabaco. Então, para ele trocar de atividade, não é fácil. Então, se o fumo, ele começa a ser cada vez mais essa campanha né? E aí diminuindo a produção... eventualmente os valores diminuem, né? E ele deixa de produzir o fumo, o que ele resta? Justamente. Ele vai vender aquela área para um grande produtor de soja que é vizinho dele, e ele vai para onde com a família dele? Vai lá entupir favela, favela é forma de falar, mas Sim. Vai lá entupir subúrbio, trabalhar em preguinho aqui na cidade e tá abandonando o meio rural. Justamente. E tá deixando de fazer exclusivamente o que ele aprendeu a vida inteira dele a fazer, ele vai deixar essa cultura, e aí um outro grande produtor compra aquela área, usa, e essa família, ficou sem o espaço dela, que era o que ela sabia fazer. E antes de eu te passar a palavra novamente, Lázaro, para você me dizer se eu tô certo ou tô errado nisso, cheguei a um dos momentos mais esperados sempre do nosso podcast, a chegada da Smack Sabores. Smack Sabores, hoje eu tomei a liberdade de pedir um cappuccino italiano para nós. E a Smack Sabores, que fica lá, tem a sua matriz em Teixeira Soares, mas ela também está aqui em Irati, na Rua da Liberdade, número 740, no Conecta Hub, ao lado do estúdio onde nós gravamos o Conectagro. Então, sempre sejam bem-vindos a virem aqui, desfrutar das maravilhas dos sabores da Smack, e ainda conheço o nosso estúdio aí de quebra. Não que seja muita vantagem conhecer eu e a produção, mas o estúdio é legal, o estúdio é bom de conhecer, né? E a Smack Café nem se fala. Inclusive, tá sendo um problema ter o escritório. Meu escritório fica aqui também, e tá sendo um problema, cara, porque ontem, no meio da tarde, eu pedi um milkshake. Olha, viu? Daqui a pouco o bichão não passa nas portas mais aqui. E tá fazendo o caderninho, certo? Pra pagar final do mês. Eu tenho a nota ali, já enfiado ali. Não. O meu sem açúcar. Pode Também tirar a produção. Obrigado. Obrigado. Então, Lázaro, veja se esse meu raciocínio tá mais ou menos certo. E eu vou mais longe dizer pra ti que esse produtor muitas vezes nem consegue vender essa área para um produtor de soja, porque muitas vezes não interessa para ele, por ser uma área muito pequena. Né? Muitas vezes a área dobrada, que é maquinário, é difícil de se trabalhar. Então, muitas vezes, muitas vezes assim, a realidade dessas propriedades, elas são
justamente nisso. Você não tem como produzir. E mesmo que produzisse, vamos pensar assim a nossa região, vamos trazer aqui para nossa região. Se nós parássemos com tabaco, vamos produzir feijão, imagina toda essa área. E daí eu tenho dados aqui da nossa região, da nossa micro-região, que hoje são em torno de 51 mil hectares de tabaco. Imagina toda essa área plantando feijão. Para quem nós vamos vender esse feijão? Quem que vai consumir esse feijão? Nós vamos fazer, talvez, então, os produtores tradicionais, maiores, parar de plantar o feijão para essa... né? Então, assim, vamos transformar em fruticultura? E você falou um dado bem interessante também. Porque o fumo, ele é passível de produção em áreas que não interessam outras produções. Porque... pode ser uma área um pouco mais quebrada, pode ser num solo, às vezes, um pouquinho mais de pedra. Então, que outras culturas não caberiam, mas cabe o fumo. Justamente. E na sua grande maioria, é produção familiar, agricultura familiar. É a família que está trabalhando ali, né? Então, nessas pequenas áreas, muitas vezes é a própria família. E eu queria te trazer, né? Tu falou da questão da evasão, né? Nessas últimas semanas a gente estava visitando agricultores aqui e a gente até se deparou com uma situação onde que o filho de um produtor veio para a cidade e voltou para o interior, porque é justamente isso. A lavoura de tabaco, né, hoje, com todas as ferramentas que se tem, maquinário, ficou muito mais fácil de trabalhar e a rentabilidade, ela traz uma rentabilidade para essas famílias. Então, e na contrapartida não se produz só o tabaco, ele também vai produzir seu milho, né, como a gente falou, vai produzir o seu feijão para o seu consumo, vai produzir seu boizinho, seu porquinho, enfim, ele vai criando a sua subsistência lá no interior também, e isso favorece para que não se tenha evasão, né, que se mantenha, né, e não acabe inflando a cidade, né, e muitas vezes gerando isso que tu falou, gerando, né, insatisfação, muitas vezes frustração, muitas vezes tem, né, pessoas, produtores às vezes que acabam vendendo essa propriedade, vindo para a cidade, se frustrando, porque em determinado momento não consegue uma rentabilidade esperada, enfim. Eu até já falei disso num outro episódio aqui, não me lembro em qual era, que às vezes, aqui assim, eu, né, sou de Curitiba, faz quase 10 anos que eu tô morando aqui em Irati, então não é incomum que encontre pessoas mais jovens, até, e não é exclusivo dos jovens, até o pessoal um pouco mais velho, que ainda tem aquele sonho do glamour da cidade grande, que acha que a cidade grande é muito mais legal, que é muito melhor, mas... Não se iludam com isso. Não é... Você é acostumado, assim... Primeiro, o trato das pessoas do interior, que é outro, você conhecer, você saber quem são. E outro é que a cidade é um ambiente... Se ela é um ambiente todo de concreto, todo de asfalto, é um ambiente artificial. E você vive a tua vida inteira perto do meio ambiente, lidando com coisa da terra, lidando com mato. Aquilo é mais natural para você. Você vai lá para aquela selva de pedra... Não é essa vantagem que alguns pensam. Inclusive, acredito que deva acontecer um caminho contrário, um êxodo urbano, e as pessoas tentarem voltar para o interior porque é uma vida muito mais natural. E pegando esse gancho, né, que tu fala de natural, e é importante falar aqui, né, que se tanto sacrifica, né, os produtores de tabaco, hoje o produtor de tabaco, a cultura do tabaco é uma das culturas que tem o maior controle de tudo. Defensivo? De defensivo, de evasão escolar, né, do próprio trabalho, né? Então, assim, hoje um produtor de tabaco, ele tem que devolver suas embalagens de agrotóxicos. Ele tem que comprovar para sua empresa fumageira que ele devolveu as suas embalagens. Ele, no pedido de insumo dele, ele recebe, querendo ele ou não, e daí, né, até posso dizer assim, mas está obrigando. Sim, está obrigando o EPI, para que ele use o EPI. Ele recebe também, junto dos pedidos de insumos, a vestimenta para colheita do tabaco. E Lázaro, você falou, né? Você lembrou dessa situação? Eu fui durante 6 anos, eu assessorei o gabinete da prefeitura de Imbituva e eu participei foi a única cultura em que
O município foi chamado para participar de uma reunião com conselho tutelar, diretoras de escola, etc., onde se é cobrado que não haja mão de obra de menores de 18 anos e as famílias eram obrigadas a comprovar o estudo dos menores de 18 anos. Eu só vi isso acontecer com a cultura do tabaco, não vi acontecer com nenhuma outra cultura. Hoje, qualquer agricultor que ele for fazer um pedido de insumos junto à fumageira, ele é obrigado a apresentar o histórico escolar dos seus filhos, né? E se porventura tiver algum filho dele de menor ou que está ainda passivo de estar estudando e não está, ele não recebe, ele não consegue fazer uma inscrição na fumageira. Porque é obrigatório. É como se fosse assim, é um termo de contrato, né? Então, e assim mesmo também o controle, né? Os próprios orientadores controlam, né, essa questão do trabalho infantil, né? Então, o orientador chegando na sua propriedade, identificando que esse de menor esteja, né, em trabalho dentro da fumicultura, o produtor é notificado pela empresa e pode ser, inclusive, notificado pelo Ministério do Trabalho. Então, existe um controle. E aqui eu falo, aí é uma opinião exclusivamente minha, que é algo que eu acho muito errado, tá? Por quê? Porque o moleque de 14, 15, 16, 17 anos, que é um homem, pra mim, eu acho que é um homem, ele não pode trabalhar com o seu pai na cultura que toda a sua família trabalhou, que você tem toda uma história familiar, ele não pode estar lá trabalhando com a sua família, e aí o que o pai tem que falar? Ora, porque você não pode estar aqui dentro, porque se o Ministério Público me pegar aqui, ou se alguém me pegar, eu tô errado. E aí aonde que esse moleque vai? Ah, então eu vou pra cidade. Então eu vou ficar sentado na rua. E, então existe esse cuidado, né, das autoridades e etc. Até vem daquela campanha de tabagista, então é um bolo de coisas aí que existe. E aí acaba acontecendo um problema inverso, né? Que tá, e daí esse moleque vai pra onde? Com 17 anos ele não pode trabalhar ajudando o pai, a escola é meio período, e o outro meio período, o que ele faz? Ou ele tem que arranjar um trabalho urbano, pelo menos até fazer 18 anos e poder voltar a ajudar o pai, ou vai ficar na rua. Mas então, tudo bem, né? É a regra que nós vamos fazer, né? A lei tá aí para ser cumprida, né? Então... E Lázaro, deixa eu já pegar um gancho aqui e te perguntar que, de fato, eu acho que, assim, se existe um preconceito contra o agronegócio, um preconceito contra a fumicultura é 6 vezes pior, né? E você falou ali dessa questão dos defensivos. Então, há uma imagem, né, de que, não, a plantação do tabaco vai ter que entupir de agrotóxico. E você falou justamente o contrário, né, desse controle rígido que há no uso de defensivo. Explica pra gente isso. Hoje, assim, o primeiro já começa assim, que as análises que são feitas, né, porque o tabaco, ele basicamente, tudo ele é exportado, então essas análises do tabaco em si é muito rigorosa em cima disso. Então, uma vez que tem resíduo, esse tabaco ele é descartado. Então, existe uma preocupação por parte das empresas fumageiras de trabalhar muito bem isso. Então, assim, os orientadores, né, os produtos que são aplicados, né, dentro dessa cultura, elas são estreitamente com registro, com carências, com controle total. E visto que, como a gente falou, o produtor, se ele comprou 10 litros de um defensivo, ele tem que devolver 10 embalagens. Então, assim, ele devolve essas embalagens de uma forma correta. E então, assim, é uma das únicas culturas que tem isso muito intensificado, esse controle, né? Então, a gente está falando aqui de controle do defensivo, de incentivar o produtor a usar o EPI. Então, muitas vezes, assim, tem problemas? Tem, mas é a mesma coisa que você entrar no seu carro e botar o cinto ou não. Sim. Ela é uma decisão tua. É a mesma coisa que eu entrar no meu carro e pegar o celular. Não pode. Ou eu mesmo pegar e acender meu próprio cigarro. É uma decisão minha, né? É uma decisão de cada um. Então, a decisão entre você, entre usar ou não usar o EPI, ela é do produtor. Mas hoje, se tem muita informação. O Sinditabaco, ele é um órgão que digamos assim, que representa as indústrias fumageiras. E eles fazem um trabalho anualmente que é justamente todas as regiões eles vão passando, os próprios orientadores de cada empresa convidam produtores e todo ano existe o ciclo de conscientização da cultura do tabaco, onde se fala das leis trabalhistas, se fala da importância do uso do EPI,
né, como que tem que ser usado, por que usar, né? Então, assim, que em outras culturas não tem. Uhum. Então, assim, é tão banalizado a cultura do tabaco, mas por pessoas que realmente não conhecem a realidade do produtor. E o quão importante ela é e como ela digamos assim, cuidada. Uhum. Digamos assim, as pessoas são cuidadas, né? Então, eu acho que existe uma falsa ilusão e pensando, indo mais para frente, né? O quanto que é importante para a subsistência desses produtores para que não haja evasão, né? E aí a gente está falando, né? A gente vinha falando aqui dos números, Uhum. né? A gente está falando aqui da nossa região aí de mais de 15 mil famílias pegando aqui na nossa região. É uma região que tem bastante fumicultura, né? Sim. A nossa microrregião do Imbituvirati da FUBRA, ela compete pegando aqui até o norte aqui, né? Que tem alguns produtores aqui mais para o norte do Paraná. Pegando aqui na região de São Mateus, São João do Triunfo, e daí girando aqui, pegando o Bituru nessa região aqui, que daí faz divisa depois com outras filiais. Que daí já Então, vai para Santa Catarina. A gente está pegando o entorno nosso aqui de Imbituvirati. Então a gente está falando de mais de 15 mil famílias que dependem dessa cultura. Novamente, no mínimo 90 mil pessoas que dependem. Justamente. E aí, assim, nós temos, né, uma área, né, que a gente tem, falei antes, né, de uma produtividade de 53 mil hectares, e a gente está falando de 2 bilhões, né, de faturamento bruto que gira na nossa região. Ou seja, algo que deveria ser muito mais, a gente precisaria se preocupar muito mais em bater nesses produtores que plantam tabaco no Brasil e que é extremamente controlado. Essa preocupação ela deveria ser voltada para esse tabaco, esse fumo, esse cigarro que entra dos outros países vizinhos de forma ilegal. Esse é o rombo que dá na nossa saúde, no nosso SUS. Porque é esse tabaco que não tem controle nenhum. Né? Então é ali que está o problema. E não dos nossos agricultores que hoje praticamente 100% paga esse imposto em cima do tabaco. Até porque se ele é integrado e ele vende para uma fumageira, ele não vai vender nada, não tem como vender nada sem nota, ele não consegue fazer nada frio por fora. Então, obrigatoriamente, ele está recolhendo imposto de tudo que ele está fazendo. Se todos também os insumos estão vindo por conta da fumageira, também já está vindo cobrado o imposto. Então, é 100% quente e tributada, né? Toda essa... E controlada. E controlada e ainda judiada, né? Porque ainda vai contra. E aí a gente tá falando, né, do cigarro, né? É uma opção. É como a gente falou, é a opção de você usar o celular, é a opção de você não usar o cinto, é a opção de você tomar uma cerveja e dirigir. Assim, ó, eu entendo o seguinte, né? Vamos sopesar o que faz mais mal, o álcool ou o cigarro? Assim, ó, pra mim, o que faz mal eu não vou fumar. Nossa, o cara fumou uma carteira de cigarro, ficou louco e atropelou uma família. Não existe isso. Agora, o cara tomou uma caixa de cerveja, ficou louco, pegou o carro e atropelou uma família, existe. Então, qual que é a relação que nós estamos fazendo pra sermos contra o cigarro e não sermos contra a bebida? Me parece que o cigarro... Se eventualmente fizer mal, vai fazer mal para a pessoa, exclusivamente para ela. Agora, se eu tô falando, né, se o critério é avaliar o que faz mais mal, então vamos avaliar o que faz mais mal. Se faz mal para os dois fazem mal para o cidadão, digamos assim. O outro faz mal para o cidadão e para a sociedade. Justamente. Né? Então, se é esse o critério, bom, e a bebida pode, então o cigarro pode. E sem falar, né, Arthur, que hoje nós pensando, né, em cigarro, né, diz assim, você acho que não fuma, eu não fumo, mas assim, eu não, como a gente falou, a gente não se importa, eu não me importo de estar em um ambiente que as pessoas fumam, mas hoje, assim, quanta lei existe em cima disso, né? Você não pode fumar em ambiente fechado, não existe tipo nenhum de propaganda de cigarro. Né? Hoje em dia foi proibido. E aí você fala em cigarro, a primeira coisa que me lembra são os dois carros do Senna. Um que era o da McLaren, que era vermelho com Marlboro, e dele foi pra Williams, que era o Hotmans. 2 cigarros. E vem o Senna, vem o carro na minha cabeça. E hoje a propaganda é um pulmão... Um pulmão podre lá. Um piruzinho pra baixo, assim, causa infertilidade. Cowboy. Pô, você era bravo, você era cowboy, você fumava um Marlboro, pô. E também, eu não fumo,
Mas como eu te falei, eu não vou deixar de ter a companhia de uma pessoa porque ela tá fumando. Ao mesmo tempo em que eu entendo que, eventualmente, o cheiro do cigarro ele incomoda e que tem lugares fechados em que não deve, né? Como era avião, né? Tudo bem, eu concordo. Por isso existem os critérios, né? Isso, e eu concordo. Incomoda, acho que tá certo, mas não justifica o tamanho da campanha contrário que é feito, né? Então, assim, a gente está falando, né, aqui do âmbito geral, né, da cultura, né, o quão importante ela é para essas famílias, em relação à renda, à subsistência que traz, porque todos nós, né, eu hoje sou colaborador, sou funcionário da FUBRA, além de eu prestar o trabalho, eu também ganho o meu salário para minha subsistência. Sim. Assim como meu pai plantou tabaco a vida inteira para dar subsistência para a família, né, para mim, para minha irmã, para minha mãe, e que saía do tabaco. Uhum. E numa área de 2,5 hectares, vai se plantar o que para poder fazer isso, né? Então, é uma cultura que hoje, em pequenas propriedades, é o que dá sustento a todas essas famílias que a gente falou, né? Sim. E aí eu volto a frisar, né? Aqui nós pegando em valores, né, de faturamento aqui, né, do sul do Brasil, são quase 11 bilhões de faturamento bruto. Então, assim, e esse faturamento, ele gera, né, esses encargos que a gente falou. Só que quando... e aí aqui está uma opinião minha, não posso frisar isso de uma forma... Troque lá, tira a FUBRA aqui, bota o Conectagro, que agora é a opinião do Lázaro. Senão depois lá vem... Lá vai dar uma puxada. Né? Diga lá... Então, assim, aqui né, eu falo que é uma opinião do Lázaro, né, que não posso afirmar aqui por eu não ter uma certeza absoluta, mas quando se fala em cálculos, né, porque hoje muitas vezes o Ministério da Saúde mostra, né, o quanto que se gasta com o cigarro e tudo mais, mas assim, não se tem uma visão de quão problema se traz desse cigarro que entra ilegal. Ilegal. Uhum. Porque esse é o maior problema nosso. E a gente tem aqui no nosso estado, né, nas nossas rodovias, 277, norte do Paraná, que é o caminho. Sim, sim. Toda semana a Polícia Federal faz apreensão de caminhão de cigarro e assim como outras drogas. E eu ainda acho que esse que eles aprendem é meio boi de piranha, assim, sabe? Tipo, vai pra aprender porque eu tô indo com o resto aqui no... É o grãozinho de areia na beira do mar, então... E assim, também não tem... enxugar gelo. Né? Também, opinião do Arturo, não tenho conhecimento técnico pra isso, embora eu seja advogado, e o advogado pode falar sobre qualquer assunto, né? Mas assim, o câncer de pulmão é causado pelo cigarro. Tá? Eu penso que deve ser um fator que possivelmente possa aumentar ou não. Por quê? Conheço pessoas que nunca fumaram e teve câncer de cigarro, mas conheço pessoas que fumaram lá, pitam desde os 5 anos de idade e não tem nada. Então eu não consigo entender de fato assim, não, é isso, o cigarro aumentou, porque senão, tá, então a bebida aumenta a cirrose, a bebida aumenta o número de acidentes de trânsito, a bebida aumenta o número de câncer de esôfago, câncer de fígado, câncer de estômago, tá. Então, e por que isso, né, justamente, novamente, né, onde é que tá o balanço disso, né? Então, assim, eu acho que existe muitas pessoas falando, e a gente viu muito forte isso, né, nesses últimos tempos. Aqui a gente está falando da cultura do tabaco, mas o agro como um todo, ele tem sido crucificado, só que por pessoas que não têm o mínimo de conhecimento. Né? Então a gente falava aqui nos bastidores, né, muitas vezes se fala, né, se mostra um cantor, uma cantora, né, e aqui nós não estamos julgando, né, culturas, né, no sentido de música, cada um tem a sua preferência e escuta o que quiser. Mas assim, quando a gente fala de agronegócio dentro do Brasil, é algo muito maior. Então as pessoas gostam muito de falar, né, sobre o agronegócio sem ao menos ter pisado dentro de uma lavoura, sem ao menos ter ido, né, numa propriedade de um produtor de tabaco, sem ao menos ter ido numa propriedade de alguém que planta soja. E se tem essa falsa ilusão, né, que o agronegócio é Dodge Ram, coletadeira, trator de esteira, não sei o que. Nós temos o agronegócio que produz, tem essa parcela, mas nós temos outro, como a gente falou aqui, outras tantas milhares de pessoas que vivem da agricultura familiar. Sim. E aí, dentro dessa questão da agricultura familiar, daí trazendo de novo um pouquinho para dentro da FUBRA,
A FUBRA, ela desenvolve, né? Ela já fez agora 21 anos que nós temos a Expo Agro FUBRA, que é uma feira organizada 100% pela FUBRA, aonde que visa fomentar a agricultura familiar. E ela é considerada a maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar. Então, essa feira ela acontece no município ao lado de Santa Cruz do Sul, né, Rio Pardo, onde a FUBRA tem uma propriedade, né, de aproximadamente 35 hectares, onde que se desenvolve essa feira. E aí participam todas as empresas, assim como as próprias multinacionais e outras empresas do agronegócio, mas com o foco na agricultura familiar. E a gente teve agora, nesse último ano que passou, em 4 dias de feira, né? Ela é uma feira extremamente agrícola, então ela não tem show, ela não tem bebida alcoólica, ela abre das 8 às 18 horas. Então... É pra produção familiar, pra você ir com a tua família e pra trabalhar. Não é pra você fazer festa, não é? É pra quem vai trabalhar. É pra aquele produtor da agricultura familiar ir lá e ver novas tecnologias, para ele que caibam dentro da propriedade dele. Nós temos N exemplos de grandes feiras no Brasil que são exemplos, né? Mas aí sim é para o grande produtor. É um exemplo da Copavel. Sim. Copavel é uma feira. É um showzaço, né? É um espetáculo. Mas é mais voltado para o grande produtor. Médio e grande produtor. A Expo Agro FUBRA ela tem um cunho exclusivamente familiar. Então a ideia lá é trazer tecnologia para que esse pequeno produtor possa implementar. Então, desde a própria Embrapa tem muito forte lá dentro, né, que traz várias da parte de diversificação, então batata doce, mandioca, até mesmo a gente tem um projeto aqui com a Embrapa aqui de Ponta Grossa, a gente foi esse ano para lá para difundir um pouco mais a questão do próprio feijão, para que volte a produção, né, de subsistência. Então, assim, tem esse cunho. É um acolhimento ao fumicultor, né? Ó, fumicultor, te acolho aqui para te mostrar o que você pode implementar na tua fumicultura, bem como o que você pode implementar na tua vida, na tua propriedade, né? Para ter uma vida melhor. A gente teve uma visitação muito maciça esse ano, com mais de 190 mil pessoas. E com um número muito expressivo. Eu não vou poder te precisar agora aqui esses dados, assim, para não estar falando bobagem, né? Mas a gente teve um número muito expressivo né, todos os anos tem um número muito expressivo de produtores, de fumicultores, de associados, e também de visita de países que também produzem o tabaco, né? Nós temos países da África que produzem, então todos os anos vêm produtores dessas regiões também para conhecer e ver também a realidade daqui e levar a tecnologia, assim como também as próprias fumageiras levam tecnologia para fora, né? Não é uma exclusividade do Brasil a produção de tabaco. Mas assim, voltando de novo para essa questão da cultura, né, e do agronegócio, eu acho que a gente precisa ter um olhar diferente para isso, porque o pé de alface não dá no mercado. Ele não nasceu lá, o ovo não brotou lá dentro do mercado. A famosa vaca não dá leite, né? A vaca não dá leite, né? Tem que tirar. Então, é muito fácil tu ir lá e falar, assim como, né, a gente está falando aqui. Você me provocou num assunto que você não tem um conhecimento pleno. Sim. Então, essa é, digamos assim, uma discussão saudável. Não você ter milhões de seguidores no Instagram e chegar lá e falar uma bobagem que não é a realidade. Tem um negocinho, né? A pessoa estudou 20 anos sobre um assunto. Bom, então ela tem o direito de falar durante 20 horas sobre o assunto. Mas se você estudou 1 minuto sobre o assunto, você não tem direito a ficar falando disso, né? Pra mim, assim, a discussão o cara começou a falar mal do agronegócio. Primeira coisa, você já tira essa tua calça jeans aí, porque você acha que essa tua calça jeans é do quê? É algodão. E pra plantar algodão, bicho, é uma extensão gigantesca. Com maquinário, com colheitadeira. Então, primeira coisa, você já vai falar pelado. Inclusive, essa cuequinha de algodão que você tá usando é agronegócio. Então, já começa por aí. Mas assim, ó, Lázaro, eu tenho visto o seguinte. Essa turma que fala fala mal, assim, do agronegócio, que tem essa visão, pra mim, já caiu nos extremistas, assim, sabe? Já é aquela turma que não dá pra dar bola. Tem de todos os lados, tem extremismos de todos os lados, e referente ao agronegócio, esse que ainda tem essa visão lá, pra mim, caiu esse bicho falando em nada, pra mim é a mesma coisa, sabe? Já não dá mais pra dar bola, né? O trator tem passagem, tem que trabalhar, né? Quanto a isso. E assim...
Falando mais um pouquinho ali da FUBRA, então assim, eu tenho mais ou menos assim, 3 frentes na FUBRA, né? Uma seria a associação, onde faz esse acolhimento aí ao produtor, onde vocês têm lá o sistema de mútuo. Temos a comercial, onde inclusive eu comprei minha geladeira, já não sou cliente lá da FUBRA, sempre prestigiando. E tem a venda de insumos. Então, qualquer produtor de qualquer modalidade agropecuária aí pode buscar as lojas da FUBRA para fazer compra dos insumos, né? Sim. Hoje, falando um pouquinho sobre a parte de insumos, né, que você falou, nós temos uma loja de varejo, né, que é né, Magazine, que a gente chama, né, que tem vários segmentos dentro das nossas lojas. É um modelo que foi implementado, então, normalmente, todas as lojas têm esse perfil, né, tem a parte do varejo juntamente a parte agrícola. Quando a gente fala do varejo, a gente tem, né, vamos pensar assim num concorrente aqui, uma Magazine Luiza, pensando assim, né. Então, nós tem todos os produtos, né, para você montar a sua casa, enfim. E aí nós temos também um corpo técnico, que é a parte de venda de insumos. Hoje, né, aqui na nossa região, tanto na filial de Imbituva e Irati, a gente conta com 11 técnicos e agrônomos a campo, né, então eles atendem toda a região aqui. A gente busca fazer um trabalho um pouco diferente, que é levar mais informação, estar mais perto do produtor e não ser somente um vendedor, mais um dentro do mercado. Então, acho que essa troca de informação, ela é muito importante para que o agricultor possa cada vez produzir mais, né? Então, para poder aumentar a rentabilidade dele, porque isso também é um fator muito importante. Nós precisamos cada vez mais produzir mais no mesmo lugar. Isso. Né? Então, apesar de que nós temos muita área ainda parada, digamos assim, né? Que pode ser cultivada, mas vamos pensar no que nós temos hoje em mãos. A gente precisa produzir mais na mesma... menos. Fazer mais e menos. Então, esse corpo técnico, ele está atuante a campo, né? Como eu falei no início, eles não atuam diretamente na cultura do tabaco, então, porque esse trabalho é a Sumageiras, então, que faz, mas prestam assistência, então, para as demais culturas, né? Todas elas. Hoje, a gente atua aqui na parte de soja, milho, trigo, cebola, feijão, né? Como eu falei, a gente tem inclusive um projeto com a Embrapa Feijão e Arroz, que é a Embrapa aqui de Ponta Grossa, então a gente desenvolve lá em Imbituva em cima da cultura do feijão, um pouco mais. Talvez num outro momento a gente pode falar um pouquinho mais, porque eu tô gostando disso aqui, eu acho que vou querer voltar mais vezes. Legal. E essa é a ideia, né? Todo mundo que vem aqui, depois daqui a pouco vai... É que eu só chamei até agora só os meus amigos, que são do meio, assim. Daqui a pouco acaba meus amigos, vamos repetir os amigos daí, né? Eu ia falar de trazer só a carteira de cigarro. Ele foi mais longe, né? Você traz a carne e a cerveja aí? Não, aí então começamos a conversar. Então já vai começar a ficar melhor. Mas então esse time técnico, ele trabalha, né, com conhecimento. A gente tem se preocupado muito em dar treinamento a eles constantemente. Então, dá para se dizer que quase semanalmente a gente para uma manhã, meia manhã para treinar em algum assunto, né? Então, seja ele fertilizante, novas tecnologias na parte de defensivos, que isso é outra coisa que, né, que dá muito pano para manga, né? Dá outro podcast também, né, para falar um pouco. Mas assim, o quanto que é importante ter conhecimento, né, para falar desse assunto também. E aí por isso a gente tem esse time treinado, né, e treinamento constante para que eles possam fazer as recomendações certas. Temos problema? Claro que temos, como qualquer setor. Mas hoje a informação, ela chega, ela está na palma da mão de todos, tanto das pessoas, dos profissionais, quanto também dos agricultores, né? E então a gente atua em toda essa região. Então a gente faz toda a venda de insumos, desde de fertilizante, semente, a parte dos químicos, né? E a própria assistência técnica, então, junto com esses agricultores. Então, é um trabalho diferenciado. É um trabalho de formiguinha, porque você tem muita concorrência, né? E a maneira que a gente tem buscado a se pôr é um pouco diferente. Então, automaticamente, você vai ter que ir criando seu espaço. Nós recebemos aqui o Jean Kloster, que ele é da Pontagro, e ele nos trouxe o número de que apenas em Irati nós estamos com 17 lojas de insumos.
Então, entre vocês, se vocês não fizerem, né, alguma coisinha diferente cada uma dessas, né, vocês ficam para trás. Justamente. E o trabalho de vocês lá, já acompanhei mais de perto e sei que de fato é isso, né? O que me faz comprar geladeira lá na Fubra, o que me fez já comprar sofá, o que me comprar um monte de coisa para minha casa que vem lá da Fubra, que eu gosto mesmo é o atendimento. Sabe? Vocês, não tem ninguém que você chegue lá, eu não sei o que você faz, não sei se de repente você é um carrasco com a turma lá e fala todo mundo sorrindo e sendo simpático, senão até pega. Não sei qual que é, ou eles gostam muito de você e, não, trabalho aqui com o meu gerente, trabalho feliz, que a gente sempre é muito bem atendido, até quando eu vou lá, não tô indo na parte de insumos, o pessoal de insumos é sempre muito simpático também com quem tá por lá, então o atendimento de lá, pelo menos aqui da onde eu tenho conhecimento, das lojas de Imbituva e Irati, de fato é diferenciado, né? Bom, Arthur, hoje a gente compete muito com a internet, né? Uhum. Então a gente pode, nesse momento aqui, entrar num site aqui, fazer alguma compra e talvez amanhã de tarde, no máximo depois de amanhã, a gente esteja com o produto na nossa casa. Então o que a gente bate muito, assim, eu pessoalmente como gestor, né? Porque eu me coloco como cliente também, né? Sim. É o atendimento. Então, o que faz você voltar dentro para uma loja física, visto que você pode comprar alguma coisa do sofá. Sofá. Então, assim, é o atendimento. Eu ainda acredito nesse contato, né, físico, digamos assim. Físico, quando eu falo, o olho no olho, Sim. né? A venda, a troca de informação, de você, quando ter algum problema, ter alguém para te auxiliar, né? A resolver aquilo, ou seja, é ter um atendimento diferenciado. Então, assim, isso a gente busca constantemente. Então, assim, não acho que não é uma insistência, mas não é ser carrasco. Não, eu vou contar a história da minha geladeira, então. A minha geladeira foi assim, estragou, eu mandei o cara arrumar, o cara foi 4 vezes, né? E depois ele falou, não, agora é mais R$1.400 pra arrumar. Eu falei, vou comprar mais. Já podia ter comprado outra. Eu falei, não, então vamos comprar. Aí, saí de lá e fui na Fubra, né? Fui lá, dei uma olhada na geladeira, olhei. Aí, vi o preço lá, passei a mão no celular. Chamei a vendedora lá e falei, ó, tô vendo na internet aqui, ó. Tá mais barato na internet. Não, peraí, então vamos fazer o seguinte. Eu te dou um desconto. Te entrego hoje e você tá comprando pela internet, você não sabe se vai chegar, você não sabe como que vai chegar, vai demorar pra chegar, você vai pagar frete. Entrego hoje dentro da tua casa, os rapazes vão lá e levantam e colocam isso dentro da tua cozinha e ainda que é uma situação de prestigiar, né? A gente prestigiar o nosso local aqui, prestigiar quem tá por aqui, porque vai que daqui a pouco a gente compra tanto pela internet e acabam as lojas que tá aqui. Eu acho que daí a gente vai sentir falta, né? Então, prestigiar também o nosso comércio local. Não, eu digo assim, e esse atendimento presencial, um atendimento mais... Aí me deram o desconto, tá? Só deixar claro que me deram o desconto, por isso que eu comprei lá. Aí, ó, então, vai lá que nós fizemos negócio, né? Tem que chorar, tem que chorar. Tem que chorar, o choro é livre, né, Arthur? Quantos por cento que eu choro? Ah, isso aí até depende. 80, isso aí Depende do... Depende da cara do cliente, né? Brincadeira. E Lázaro, para eu puxar um outro assunto, assim, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre... falamos lá da plantação mesmo, né? Falamos da realidade de quem tá lá na ponta disso, quem tá produzindo. Falamos do plantio, falamos das pessoas que estão envolvidas, falamos da relação que tem com as fumageiras, e eu queria também entender assim, um pouquinho mais de como que é o mercado. Saiu, o fumo foi entregue lá na fumageira, eles classificaram lá o fumo, e a partir dali, aonde que é? Você falou assim, que é mais para o mercado internacional do que no nacional? Como é que funciona? Sim, hoje, né, a classificação, digamos assim, ela se faz antes na comercialização. Então, o produtor ele recebe o produto ele é comprado baseado nas classes. Se é uma baixeira, se é BO1, isso, né? Então existe, né, ao passar dos anos se diminuiu muito isso, né? Então o Virginia, que é o tabaco mais plantado, digamos assim, né? Ele tem várias classes, né? Então começa lá que é o que tem o maior valor, que é nas classes B, né? BO1, CA1, TA1, XO1 e assim vai diminuindo, né? Então, quanto melhor o produto, né? Existe parâmetros, né, para isso, né? Maior é a rentabilidade e maior o produtor paga. E talvez... Você sabe quando que o produtor ele mais consegue produzir fumo BO1? Como assim?
quando cai a luz lá da estufa, daí precisa pedir entrar com a açãozinha contra a Copel lá, só tem BO1, Só não tem tem BO1. nenhuma baixeira, só BO1. Né? Só BO, isso é bom. É a melhor forma de tirar BO1. Então, assim, né, posteriormente, né, as fumageiras, elas vendem para o mercado internacional. Hoje, o maior comprador, assim como nas outras culturas, é a China, né? Então, eles que compram a maior parte do tabaco brasileiro, né, da exportação. Vai para outros países também, Estados Unidos, Arábia, enfim, mas o maior consumidor que mais manda no negócio, assim como em toda a cadeia, digamos assim, né, é a China. Então, mas esse tabaco produzido aqui, ele também é industrializado aqui e vendido no nosso mercado interno ou ele sai e depois volta? Não, ele é industrializado e vendido no mercado interno. Então, por exemplo, a Philip Morris e a antiga Souza Cruz, né, que faziam, né, os Marlboro, que a gente faz lá, ele é produzido no mercado interno. Então, assim como existe também a venda do cigarro para o mercado externo, né, caso para exportação, mas a maior parte ele vai para ser também processado lá fora. Então, ele sai picado daqui já, né, prontinho, né, mas ele vai para fora também para... E agora você falando isso, né, eu sempre pensei, né, já com uma queda de consumo do cigarro aqui, eu pensei que então, bom, mas como é que ele está fazendo para se manter? Mas pensando de forma global, né, exporta-se muito, eu acho que o fumo de narguilé deve ter aumentado bastante, né, também, então, tem, não né? sei se isso tem alguma relação, né? Tem, existe também, mas o maior consumo ainda é o cigarro normal, né? Então, assim, hoje tem outros equipamentos, né, que aqui no Brasil ainda não foi ainda legalizado, né, mas está sendo trazido para cá, né? Que é os famosos pod, né? Fuma pendrive? Fuma pendrive, mas enfim, tem vários segmentos também nesse, né? Tem nicotina líquida que usa, né? Tem os vaporizador, tem uns que ele aquece, mas não queima, que chama, que usa, só que ele é um processo... Igual a minha produção aqui, parece, mas não queima, só eles usam isso dentro de tem um equipamento, né, que ele aquece vamos dizer assim, como se fosse um cigarro, né, só que, claro, ele é uma produção um pouco diferente. É como se fosse um cigarro sem filtro. Ele aquece, libera nicotina, a pessoa fuma ele, mas não dá fumaça. Então, tipo, é só para saciar a tua vontade, né, da nicotina. Então, existem vários equipamentos hoje que as próprias indústrias também estão desenvolvendo para que mude um pouco o perfil, né? Obviamente que todos esses cigarros eletrônicos que tem hoje no Brasil, eles não são liberados, né? Então, eles, assim, ele é como se fosse um cigarro, né, que vem de fora. Paraguai, digamos assim, né? Mas tem esse processo, né? E eu creio que logo isso também vai ser legalizado aqui no Brasil. Em outros países também tem aumentado muito esse consumo. Automaticamente, esse cigarro, nesse estilo, ele diminui um pouco esse uso. Mas assim, ó, quando a gente fala em diminuição, Arthur, eu posso te trazer um dado, ó. E isso aqui é coisa recente, ó. As famílias produtoras no Brasil, para te ver como que automaticamente isso tem diminuído, até porque tem uma grande invasão, ficou muitas pessoas velhas, idosas, trabalhando com isso e realmente estão parando. Sim, estão aposentando. Então. Mas ó, a safra 2021 se tinha 151 mil famílias. Aí na safra 21-22 isso já caiu para 142 mil famílias. E aí, esse ano a gente, né, tá fechando agora os números, né, mas aproximadamente 138 mil famílias. Ou seja, automaticamente já vem sendo, a cultura já vem diminuindo. Né? Então, até porque justamente essa questão da pressão, né? Essa pressão, né, falta de mão de obra. Muitas vezes, né, os filhos foram embora, os pais ficaram, já não tem mais condições de trabalhar e acaba parando. Aí tu vai me perguntar assim, tá, e o que essas pessoas estão fazendo? Muitas se aposentaram, muitas acabam indo para outras atividades, né, nos próprios interiores, né, se agregando a outras atividades, outras culturas e vai se mantendo, né? Sim. Muitas tentam vir para a cidade, né, enfim,
mas existe essa diminuição, digamos assim, por vontade própria dos próprios agricultores, né? E então a cultura, mas eu vejo assim, não existe a possibilidade de não existir, né? Então acho que isso para que isso acontecesse, nós teríamos que ter uma mudança muito drástica e um incentivo muito grande. E acredito que vai chegar num ponto de equilíbrio, enquanto a China, né, o mercado interno, China, outros, né, mercado externo, tiver demanda, em algum momento vai estar caindo, a empresa fumageira vai ter que bancar, e aí novamente vai ser interessante, e aí, né, vai ter que chegar um ponto de equilíbrio dessa, né, entre consumo e produção. Justamente, eu acho que esse equilíbrio ele já vem acontecendo, né, até mesmo isso se mostrou porque a valorização do tabaco também aconteceu nesses últimos anos, né? E esse último ano agora está sendo fechado e os números aqui no Sul, o produtor ele vai ter uma rentabilidade aproximada de 18,21 por quilo. Então, visto que a gente tinha lá em 2020 uma rentabilidade média de 10,54, então quase dobrou. Só que essa dobra ela não é somente lucratividade, é porque o custo de produção aumentou demais. E aí o custo de produção está baseado em vários fatores, mão de obra, a própria lenha de secagem, os próprios insumos. Tem uma dolarização, né, dos insumos, né? Dolarização dos insumos, isso aumentou muito o custo de produção. E também o preço que estava defasado. Existia uma defasagem muito grande do preço do tabaco. Atrelado também a uma falta de produto, né, que ocorreu aí nesses últimos 2 anos, houve uma valorização. E isso traz também uma sustentabilidade maior para a cultura e para os produtores, né? Lázaro, sabe que logo na entrada assim do meu site, do meu escritório, eu fiz um texto onde eu tô contando um pouco da vida, assim, e aí lá eu coloco, né, que desde que eu moro em Irati e eu começo a observar um pouco da realidade daqui, você vê, né, no final lá, na época da safra do soja, chegando lá maio, mais ou menos, né, se o soja foi bom, o comércio está aquecido, você recebeu dos teus clientes, soja não foi tão bom, o comércio da cidade toda dá uma diminuída, assim como na cultura do fumo na nossa região, né? Aquela, né? Você olhar a realidade, chega janeiro, se o fumo não foi bom, as lojas estão mais vazias. Agora, se o fumo foi bom, as lojas estão mais cheias. Então, isso você entender toda essa realidade, você não olhar só com um olhar superficial, né, sobre isso, cheio de preconceito, aquele negócio que a gente falou, né, você estudou 1 minuto sobre aquilo e quer dar uma opinião, né, grande sobre esse assunto, então você dedicar um pouquinho mais, assim, para tentar observar um pouquinho mais no fundo e principalmente entender que existem pessoas, né, que estão no meio disso, e acredito que nesse nosso papo aqui a gente conseguiu ir um pouquinho mais longe, né? Talvez para as pessoas que às vezes até pinta lá o seu cigarro, mas não faz ideia de onde vem, de como é produzido, como que é o mercado, onde que estão os entraves, onde que tem as facilidades, né? Acredito que tudo isso hoje a gente pôde esclarecer mais um pouquinho, né, sobre isso. E agradeço por você já ter deixado em aberto o seu próprio convite para estar novamente aqui, porque enquanto a gente estava falando, eu pensei em mais tantos outros assuntos que a gente podia falar. Eu falei rapidinho aqui, né, da queda de luz na estufa e nossa, a gente teria aí uma vastidão. Então, Lázaro, obrigado por trazer o conhecimento que vou te dizer que é até raro aqui no meio, né, que é conhecer muito sobre a cultura do fumo, da cultura do tabaco, trazer isso para mim e para os nossos espectadores, e tenha certeza que você vai voltar aqui, a gente tem muito assunto ainda para tratar, mas obrigado de se atender o convite, de sair lá da metrópole de Imbituva para vir aqui conversar com a gente um pouquinho, Lázaro. Arthur, eu agradeço muito o convite, né? Como eu falei no início aqui, quem vos falou foi uma pessoa que nasceu e se criou dentro da cultura, né? Vivenciou isso a vida inteira, né? Hoje na linha de gestão, né? Mais na linha de gestão, né? Porque eu acabei saindo lá de fora, lá do interior, justamente por ser uma área pequena, então, mas o meu sustento, o meu pai, né, o sustento da minha família foi da cultura do tabaco, né? E então aqui quem vos falou foi uma pessoa que tem pelo menos o mínimo de conhecimento, um pouquinho de para poder falar, né, em relação a isso.
Te parabenizar, Arthur, pela essa Obrigado. iniciativa. Eu acho que isso é muito bacana, a gente poder falar um pouco mais, não só da cultura do tabaco, mas de tantos outros assuntos, como você já trouxe aqui, e vai trazer, né? E como eu te falei, a gente pode falar de tantas outras coisas, para que a gente tenha um pouco mais de acesso para que a gente possa levar mais informações às pessoas, né? Pelo meio da internet, digamos assim, né? Porque hoje, só fazendo uma rápida observação, hoje a dificuldade de você levar essa informação correta para frente é muito mais difícil do que aquelas pessoas que vão denegrir essa imagem. Então, eu acho que essa tua iniciativa aqui, ela fortalece muito isso. Então, parabéns aí pela essa ação, pelo podcast, e pode contar com a gente, né? Inclusive, né, em determinado momento a gente pode trazer alguns dos nossos diretores aqui para falar um pouco mais de propriedade, né? Ou nós podemos ir lá para o Rio Grande também filmar lá na Expo da FUBRA, né? Com podemos ir lá fazer um episódio. Já fica o convite. Legal. Em março do ano que vem já está marcada a Expo Agro FUBRA, né? E seria um prazer receber vocês lá também para falar um pouquinho, né, da Expo Agro e falar um pouco dessa cadeia tão importante que é a fumicultura, que é o produtor de tabaco no sul do Brasil, que trabalha, né, que tira o seu sustento dessa cultura. Então, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e pode contar comigo aí, com o Lázaro, com a FUBRA, para que a gente volte aqui mais vezes e leve a informação aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Lázaro. E turma, obrigado novamente aí pela expectativa de mais um episódio e aguardo vocês. Até mais.